Portanto, não há dois lados quando se defende democracia, não há dois lados quando se defende direito dos mais pobres, e não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Portanto, a defesa das pessoas mais pobres, a defesa da democracia, a defesa da soberania são valores inegociáveis e, repito, não há dois lados, não é polarização. Quem está do lado de lá é antipatriota. Quem está do lado de lá precisa ser enfrentado e não deve fazer parte da política, porque a política da divergência, ela existe, ela é muito bem-vinda. Mas não se trata de negociar valores que são inegociáveis para o povo brasileiro. Portanto, eu gostaria de instá-los a essa reflexão de que esses valores precisam ser defendidos, como o nosso Estado precisa ser defendido, e não pode ficar refém do populismo, da demagogia, da lacração da rede social, que não coloca estrada para poder rodar, que não coloca hospital para tratar da saúde, que não coloca escola para tratar da educação do povo mineiro. Eduardo Bolsonaro surpreendeu ao afirmar que pode disputar a presidência da República em 2026 mesmo vivendo fora do Brasil. O deputado federal do PL de São Paulo declarou, em entrevista ao portal Metrópolis, que poderia ser o primeiro candidato da história do país a realizar uma campanha presidencial de forma totalmente virtual, diretamente dos Estados Unidos, onde vive desde março deste ano. Segundo ele, qualquer pessoa com seus direitos políticos em dia pode concorrer, e o desafio estaria apenas na forma de fazer campanha. Eduardo sugeriu que a tecnologia permitiria essa inovação, mas ressaltou acreditar que até lá o Congresso deve aprovar uma anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o que, em sua visão, abriria caminho para que seu pai, Jair Bolsonaro, reassuma o protagonismo político. Para Eduardo, se houver essa anistia, a inelegibilidade do ex-presidente poderá ser revertida, já que hoje Bolsonaro está impedido de disputar eleições até 2030 por condenações no Tribunal Superior Eleitoral. O deputado também fez críticas a outros nomes da direita que começam a se movimentar como alternativas a Bolsonaro. Citou, em especial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vem sendo cogitado como presidenciável pelo Republicanos e até mesmo pelo PL. Eduardo deixou claro que, se Tarcísio migrar para o PL para concorrer ao Planalto, ele e possivelmente outros membros da família Bolsonaro poderão sair da legenda de Valdemar Costa Neto. Segundo ele, nesse cenário ficaria difícil ter espaço em um eventual governo Tarcísio. Ter me formado, em Direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país, indo para o meu 4º mandato, em 2026, estou no meu 3º. Uma pessoa que consegue ter relações diretas com o presidente da Argentina, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Hungria, é recebido no Chega, no Vox, na Espanha, na Europa, etc. Eu acho que eu estou num momento em que eu consigo representar as pautas da direita. Eu não comecei ontem nisso. Eu faço eventos do CIPEC, eu tento aglutinar as pessoas, compartilhar, dar moral para todo mundo chegar grande, uma bancada grande no Congresso Nacional, até apoiando concorrentes diretos meus. Se você perguntar para o deputado Mário Frias, ele vai falar, Eduardo é louco, porque ele estava retuitando o Mário Frias na semana da eleição. Porque eu sei que não adianta eu ter uma votação bombástica se eu não tiver bancada comigo para a gente entrar nessa guerra no Congresso Nacional. Então isso eu acredito que me qualifica, tanto que a pontuação que saíram nas pesquisas anteriores, lamentavelmente não na última do Paraná, me colocam, por vezes, pesquisa do IBESP para finalizar, pesquisa do IBESP, me colocou na frente do Tarcísio no cenário, com Tarcísio, Lula e Eduardo Bolsonaro. Então qual
qual o problema de eu concorrer? Não tem problema nenhum, assim como não tem problema o Tarcísio concorrer. Mas como é que o senhor iria concorrer se o senhor não pode pisar no Brasil, de acordo com a informação que o senhor trouxe aqui pra gente, que se pisasse no Brasil, se pisar no Brasil vai ser preso? Qualquer pessoa que esteja apta, né, com seus direitos políticos consegue concorrer. Né? Isso daí é o que basta para você poder concorrer. Como é que seria feita a campanha? São outros 500. Talvez a primeira campanha virtual da história do país. Apesar de pedir que a discussão sobre 2026 só aconteça no ano eleitoral, Eduardo admitiu, se o pai não puder ser candidato, ele gostaria de ocupar essa posição. Segundo suas palavras, se fosse da vontade de Bolsonaro, ele se sacrificaria pelo projeto da família. A entrevista de Eduardo Bolsonaro ocorreu poucos dias antes de um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, que começa na próxima terça-feira e terá ampla cobertura de imprensa. O julgamento do chamado Núcleo 1, da suposta trama golpista, que envolve o ex-presidente e figuras centrais de seu governo e das Forças Armadas, contará com 500 jornalistas credenciados, um telão e público de 3,3 mil pessoas. Outro ponto polêmico da fala de Eduardo foi a defesa de um mandato remoto. Ele já não registra presença em sessões deliberativas da Câmara desde março, mas afirmou que consegue exercer suas funções de forma virtual. Chegou, inclusive, a participar por videochamada de uma subcomissão da qual não era membro nem tinha convite formal. Para ele, a solução tecnológica já existe, bastando apenas que o presidente da Câmara, Hugo Mota, autorize. Mota, entretanto, já descartou essa possibilidade. Mesmo assim, Eduardo Bolsonaro defendeu manter seu gabinete e assessores pagos com dinheiro público, alegando que pode exercer plenamente o mandato à distância. Com essas declarações, Eduardo coloca ainda mais fogo no cenário político brasileiro. De um lado, sinaliza que pode disputar o Planalto em 2026 com uma campanha inédita, feita dos Estados Unidos. De outro, insiste que a prioridade continua sendo a volta de Jair Bolsonaro, caso uma anistia seja aprovada no Congresso. No ofício que o Eduardo Bolsonaro manda para o Hugo Mota, ele pede mecanismos para que exerça a função de forma remota. O que ele faz lá nos Estados Unidos é a função de um deputado federal aqui no Brasil? Evidente que não. Evidente que não. O que ele faz lá é tramar contra o Brasil, conspirar contra o Brasil para beneficiar a sua própria família. Então, o parlamentar, o deputado Eduardo Bolsonaro, acho que está no momento em que ele não enxergou a extensão do que ele provocou. Às vezes eu penso que ele não entendeu. Ou ele está, de fato, muito convicto de que o propósito dele para salvar a própria família deve ser o propósito do Brasil, ou ele tem dificuldade de interpretar os sinais, a extensão do que ele fez, como qualquer parlamento, qualquer congresso deveria agir. Imagina se no lugar de Eduardo Bolsonaro estivesse o filho do presidente da República, do atual presidente da República. O que Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no Congresso agora? Ele não ia aceitar, evidentemente. O que ele está pedindo é que o Legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados, crie uma regra específica para ele. É isso. Olha, eu estou aqui, o Trump impôs taxa de 50% a produtos brasileiros, a meu pedido, e eu ainda quero continuar recebendo salário, pagando os meus funcionários do gabinete com dinheiro público do contribuinte brasileiro, e eu fico aqui dos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Não faz nenhum sentido isso.